Amados irmãos, graça e paz, permitam-me dizer algo inicialmente. Falta tão pouco. O noivo já se levantou do seu palácio de marfim, levantou-se do seu trono, está vindo em direção à sua noiva. A grande questão e pergunta que devemos responder para nós mesmos: será que nós estamos preparados? Vocês já me ouviram dizer isso há um tempo atrás, ouçam-me novamente. É tempo de salão de beleza. Não é nos salões de belezas que as noivas vão se preparar para o encontro mais tarde com seu noivo? É tempo de salão de beleza espiritual. É tempo de sermos adornados pelo Espírito Santo, pois é Ele quem nos prepara para que nós possamos estar vestidos adequadamente para encontrar com o amado da nossa alma. Falta tão pouco. Como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com este noivo maravilhoso? É uma pergunta que eu preciso responder ao meu coração e você precisa responder ao seu coração. Que verdadeiramente o Senhor possa, pelo seu Espírito, nos vestir adequadamente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, pedir que Ele uma vez mais nos socorra, trazendo a sua palavra ao nosso coração. Querido Deus e Pai, novamente nós vamos abrir a tua palavra e não há outro caminho para nós senão te pedirmos: ilumina os olhos do nosso coração. Amém. Para que possamos compreender o teu falar. Querido Deus e Pai, nós temos a plena consciência que se o Espírito Santo não lançar luz sobre a tua palavra, este encontro será vazio e sem sentido. Por isso nós te rogamos, fala, pois o teu povo te ouve. Nós te rogamos, te pedimos isto, no precioso nome daquele que é o amado da nossa alma, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Como encargo principal, então, dessa noite, alguns irmãos já sabem qual a direção que estaremos tendo, né? O grande conflito cristão. Estaremos fundamentados no livro de Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6. Mas antes mesmo de nós lermos os textos que nós iremos trabalhar nessa noite, permitam-me falar algumas coisas. No decorrer de todo o tempo que nós estivemos juntos, estudando aqui a carta aos Efésios, nós vimos que Paulo nos revelou muitas verdades maravilhosas. E uma delas foi que ele mesmo rasgou com a faca o véu do tempo e nos lançou para a eternidade passada. E ali nós acessamos o coração do nosso grandioso Deus e Pai e pudemos aprender com Paulo o glorioso chamamento que ele fez. É um chamamento celestial que ele fez antes da fundação do mundo. Nós aprendemos também, olhando para essa carta, que nós fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de Deus. E isto para o louvor da glória da sua graça mediante em Cristo Jesus. Nós vimos essas realidades e já confessei aos meus irmãos e novamente falo, como é difícil para mim sair dessas realidades, tão lindas que são. Elas nos cativam tanto que parece que nos amarram aqui, mas nós precisamos avançar. Nós vimos também, com a ajuda do Espírito Santo, outras verdades maravilhosas que foi como que fomos salvos por intermédio da graça mediante a fé, algo que não brota em nós, mas vem do próprio Deus. Vimos isto. Também nós olhamos juntos a respeito do grande mistério de Cristo, que é a igreja. E o que é a igreja? A igreja, na realidade, é a composição de gentios mais judeus, onde esses dois, unidos na cruz, morreram e ressurgiram
saindo dali uma nova realidade, um novo homem. A igreja nada mais é do que essa união de gentios e judeus em Cristo Jesus, formando um corpo, num só corpo, trazendo a realidade de um novo homem. Vimos também que é através dessa igreja maravilhosa é que a multiforme sabedoria de Deus se dará conhecida agora, diante dos anjos e principados. Agora. Então, pelo testemunho da igreja, há uma particular evidência que a multiforme sabedoria de Deus será manifesta de maneira gloriosa. Então vejam só o projeto no qual vocês e eu estamos envolvidos. É algo extremamente glorioso. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós vimos essas gloriosas revelações. Nós estávamos lá no ápice celestial. Aí nós dissemos que quando nós entramos no capítulo 4, 5 e 6, é o 6º hoje, é como se nós entrássemos nos elevadores celestiais, apertássemos o botão térreo, né? E vamos para a terra. Para que diante de todas as revelações que nós recebemos, nós possamos agora andar de modo digno da vocação a qual fazemos parte. Nós já vimos alguns encontros anteriores que nós fomos chamados para andar de modo digno da vocação da qual fazemos parte. E na última reunião nós falamos exatamente que o estilo de vida cristão, o estilo de vida da igreja não pode ser outro senão andar em amor, andar na luz e andar prudentemente. Foi o que nós vimos na semana passada. Não é isto? Então nós, para que de fato possamos viver de modo adequado à grandiosa revelação que recebemos nos 3 primeiros capítulos, nós precisamos de fato ter esse tipo de procedimento, esse andar que glorifica o nome do nosso amado Senhor Jesus. Tudo isso nós já vimos. Fomos chamados, queridos irmãos, para vivermos uma vida coerente diante de Deus. Disse a vocês que nós não podemos separar doutrina de vida, não poderemos separar ensino de prática, não podemos separar adoração de adorador. Eu posso, como qualquer outro irmão aqui, ser um expositor da Bíblia, mas se a minha vida lá fora ela é contrária ao que eu falo, eu sou um hipócrita. E na realidade eu posso até dar um bom ensino aos meus irmãos e outros também, mas não terá valor algum. Aí vocês se lembram que nós fomos chamados para colocar o nosso pescoço no mesmo jugo que é o jugo de Cristo. Lembra da experiência do boi velho e do boi novo? Como se ensina um boi novo que é todo rebelde, todo fogoso e ele precisa de ser educado? É colocar o quê? É colocar o pescoço desse boi novo na mesma canga de um boi velho. E vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. O boi novo vai escoicear, vai para lá, vai para cá. E nós dissemos algo para os irmãos. O que ao longo do tempo vai acontecendo? O boi novo vai aprendendo do boi velho. De uma outra forma, o caráter, a vida do boi velho vai sendo implantada no boi novo. Isso que acontece quando nós colocamos o nosso pescoço na mesma canga do nosso irmão mais velho, Jesus. E a figura de Jesus em Marcos, é de um boi. Vocês sabiam? Enquanto que em Mateus ele é o leão, ele é o rei, em Marcos ele é um boi, ele é o servo, em Lucas ele é o filho do homem, e em João ele é uma águia, porque falam das realidades celestiais. Então esta é a experiência que nós temos visto, né, até o momento. Agora, antes mesmo de olhar o texto de Efésios, abram comigo em 2 Coríntios, eu pedi para vocês abrirem Efésios, saia um pouquinho aqui por favor, 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios no capítulo 3, vai nos mostrar, ou vai resumir exatamente tudo que nós falamos até agora com esses poucos versos aqui. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Vejam o que Paulo tem a nos ensinar. Vós sois a nossa carta, escrita no coração,
conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha que texto maravilhoso. Aqui está dizendo o seguinte, a palavra de Deus: Mauricião, você é uma carta. Você é uma carta. E a Bíblia está dizendo aqui, como você é filho de Deus, você é uma carta de Cristo. Não escrita por tinta, né, comprada aí numa papelaria, mas é com o Espírito do Deus vivente, com uma caneta com ponta de brilhante, que grava Cristo em você. Então você tem uma mensagem a transmitir. Queira você ou não, você é uma carta. As pessoas estão lendo. A Patrícia te lê, tua esposa. As pessoas que estão à sua volta te lê. Os irmãos leem você como vocês leem a mim. Nós somos uma carta. A questão é, há um garrancho que tenho escrito na minha vida para que vocês detectem? Que tipo de leitura vocês fazem? Que tipo de leitura eu faço de vocês no nosso andar? Então vocês são uma carta. Uma carta. E essa carta, ela é uma carta pública. É uma carta aberta. Ela não tem envelope. É uma carta que está aberta e por onde você vai como essa carta aberta. A questão é que tipo de mensagem você está dando. Aqui é fácil para nós. Aqui eu posso separar o ensino da minha prática. Lá a prática eu sou uma coisa, aqui eu posso ter um ensino redondinho. Mas se eu não tiver essa realidade de ensino e prática, vocês percebem a incoerência? Então nós fomos chamados para viver uma vida de coerência diante do Senhor. Dita todas estas coisas. Então vamos avançar e vão para o livro de Efésios, por favor, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, né? E aí, como tenho feito com os irmãos e feito nas reuniões anteriores, para trazer para nós uma facilidade de uma compreensão melhor naquilo que estamos estudando e vocês estudando nas suas casas, vamos dividir em 3 porções. Aqui nós podemos fazer 2 ou 3 ou 4 porções. Aqui 3 porções são suficientes. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e demonstração do Senhor. Nessa primeira porção, se você quiser dar um título, simples, filhos e pais. Tá bom, só para separar. Segunda porção, versículos 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesta segunda porção, simplesmente coloquem assim, servos e senhores. Dividimos as 2 porções. E por fim, virem a página, para quem está numa versão igual à minha, do versículo 10 até o versículo 18, nós teremos a terceira porção. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E como vamos nominar essa terceira porção? É um título maior desse encontro: o grande conflito cristão. Então dividimos em 3 porções. E vamos lá. O que vamos fazer agora? Considerar as 2 primeiras porções, e nós vamos perceber que nós podemos considerá-las juntas, porque vamos apresentar um único princípio, e vocês vão ver que precioso é este princípio que vamos aprender. Nós podemos, queridos irmãos, na realidade, observar que Deus, pela leitura que acabamos de fazer, estou falando das 2 primeiras porções, onde há filhos e pais, servos e senhores, ok? Nós podemos observar nesta leitura dessas 2 primeiras porções um lindo princípio. E esse princípio é que todos os relacionamentos que acontecem, nós observamos algo, que Deus estabeleceu aqui uma realidade para filhos e pais, servos e senhores. E quero acrescentar também aqui algo que nós falamos na semana passada, acrescentar o relacionamento de esposas e maridos. Agora deixe-me apresentar de modo mais claro para vocês qual é esse princípio lindo. Nós percebemos que as exortações, tanto de submissão, no caso da semana passada, as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Vocês se lembram? Nós falamos isso. Tanto a exortação de submissão como a de obediência são especialmente dirigidas, como falei, às esposas, aos filhos e aos servos. Isso é extremamente interessante. Extremamente importante para nós, que o Espírito Santo tenha ordenado desta forma. Isso mostra o seguinte para nós. Vamos construir um pensamento para ficar bem claro para o coração de vocês. Isso mostra para nós que Deus estabeleceu uma ordem divina. Uma ordem divina em todos os relacionamentos. Aqui está o segredo, a cura para as famílias. Aqui encontra-se no que vamos trabalhar. Aqui está, vamos dizer assim, a direção, o segredo, a cura para que todos os relacionamentos possam ser ordenados adequadamente. A gente vai perceber que Deus estabeleceu uma hierarquia divina e nós não podemos fugir dela. Se nós queremos, queridos irmãos, guardem isso, se nós queremos ordenar as nossas casas, as nossas famílias, se nós queremos ordenar os nossos relacionamentos, nós devemos observar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Deixe-me lembrar aqui, ou lembrar os irmãos, da ordem divina, desse princípio. Vocês se lembram que, tanto naquilo que falamos na semana passada, a relação da esposa e marido, filhos e pais, servos e senhores, mostra-nos claramente um princípio da submissão das mulheres para com os maridos e da obediência dos filhos para com os pais e dos servos para com os senhores. Isso é um princípio. Está claro para nós. Guarde isso no coração, vai fazer sentido logo mais. Aí, alguém poderia perguntar, mas como que nós podemos experimentar esse ordenamento? Como que nós podemos aplicar esse princípio estabelecido pelo próprio Senhor na minha casa, no meu relacionamento com minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com os meus funcionários? Como que eu posso aplicar isso? Então nós vamos mostrar de que maneira isso pode ser feito. Vamos perceber que essas 2 porções, aqui me refiro agora, né? Filhos e pais, servos e senhores, também conectados aqui a esposas e maridos, necessariamente estão ligados ao capítulo 5, versículo 18 a 21. Aí vocês vão entender onde foi estabelecido o princípio de tudo isso que estamos falando. Capítulo 5, 18 a 21. Esse texto nós não trabalhamos para trabalhar exatamente nessa perspectiva. Veja o que Paulo está ensinando aos irmãos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui está um princípio fundamental, para que nós possamos explicar toda a nossa parte introdutória, em especial nas duas porções que estamos atendendo aqui agora. Nós vamos compreender isso aqui. Veja que Paulo está mostrando que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque o vinho, em determinado grau de consumo dele, vai gerar um alvoroço dentro de nós. A Bíblia fala que ao invés desse tipo de alvoroço da carne ser manifesto através de nós, nós devemos nos encher do Espírito, porque enchendo-nos do Espírito, nós vamos desfrutar daquilo que aqui está relatado. Vamos somar essas coisas que estamos mostrando aqui. Vamos colocar ao lado o versículo 18 e o versículo 21 agora. O 18 e 21 já lidos. O 18 fala-nos que devemos encher do Espírito. Não é claro? Lembre-se que na semana passada eu introduzi a nossa reunião aqui, mostrando a vocês que a maior necessidade que nós temos é do óleo. A nossa maior necessidade que temos é sermos cheios do Espírito Santo. Que a única maneira pela qual iremos enfrentar a noite mais escura que está sendo trazida nesta humanidade é se nós estivermos cheios do óleo, cheios do Espírito. Então nós precisamos entender que essa necessidade de sermos cheios do Espírito envolve todas as outras esferas da nossa vida. Já já nós vamos montar tudo isso de modo claro ao coração. Então a Bíblia está mostrando no versículo 18 que devemos ser cheios do Espírito. E no versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Lembre-se que nós, a partir de entendermos essas coisas, aí Paulo começa a partir do versículo 22, indo até onde nós fomos na segunda porção, ele mostra o quê? O princípio de cada tipo de relacionamento. E é exatamente depois disso aprendido que esposas devem se submeter aos maridos, que filhos devem obedecer aos pais e que os servos devem se submeter aos seus senhores, é que nós vamos de fato entender a necessidade de sermos cheios do Espírito, plenos do Espírito Santo. Esse princípio o Senhor mesmo estabeleceu, trazendo um pouco mais de clareza para os irmãos. Deus, ele definiu papéis muito claros no relacionamento da esposa e com o marido, de um casal. Ele trouxe contornos emocionais para a mulher completamente diferentes dos contornos emocionais de um homem. Não é isso que a gente percebe? Então, quando Deus criou o homem e mulher, ele não fez o homem como se ele estivesse num patamar superior e a mulher num patamar inferior. Não. Ambos, diante dos olhos de Deus, é exatamente, em essência, em realidade, tem o mesmo valor. Só que, funcionalmente, o que acontece? Deus trouxe à mulher o quê? Contornos emocionais através dos quais ela será uma bênção. Ela não foi criada por Deus para encabeçar. Não foi. Se ela exercer esse tipo de papel, ela traz um dano no relacionamento. O contorno emocional dado por Deus tem essa característica. E para que ela possa, de fato, exercitar isso, ela precisa entender que somente cheia do Espírito Santo. Então, para entendermos, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, significa que eu preciso entender quais são os princípios que Deus estabeleceu nos relacionamentos. E quando eu tenho esses princípios aprendidos, cheios do Espírito, então uma esposa será uma esposa para a glória de Deus, um marido será um esposo para a glória de Deus, e assim sucessivamente nos outros tipos de relacionamento. Isso é maravilhoso. Então aqui o princípio final é o óleo gera submissão. Então você, meu irmão, minha irmã, e eu, nós precisamos ser cheios do Espírito.
nós precisamos ser cheios, plenificados do Espírito, para que possamos exercitar aqueles papéis que o Senhor trouxe a cada um para que nós pudéssemos desempenhá-lo. Nós precisamos que as nossas botijas sejam cheias do Espírito. Agora uma pergunta: por que as nossas famílias estão desordenadas? Por que há tantas desavenças nos relacionamentos? Não é isso que nós vemos no nosso meio, na nossa realidade. Não estou olhando para lá, para a cerca do mundo, não. Estou olhando para o meio do povo de Deus. Há desavença, há tantos problemas, há desordenamento. Nós precisamos responder essa pergunta. Falta submissão, falta amor, falta obediência, falta temor, falta óleo, falta o Espírito Santo agindo em nós. Essa é a realidade. Pensem, por favor, maridos e esposas cheios do Espírito, filhos e pais cheios do Espírito, servos e senhores cheios do Espírito. Estou falando dentro do contexto do povo de Deus. Parece algo utópico, inatingível para nós. E isso prova o nível da dureza de coração que há em cada um de nós. Clamemos ao Senhor pelo óleo santo. Clamemos ao Senhor pela unção do Espírito, para que as nossas casas sejam ordenadas, para que nós possamos desempenhar os nossos papéis de maneira adequada. Todos os relacionamentos precisam ser regulados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, agora nós montamos a situação. Quando nós falamos de filhos e pais, quando nós falamos de servos e senhores, então Deus estabeleceu os seus princípios claros, para que nós possamos atender essas demandas do Senhor, esses princípios, essa ordem divina. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, plenificados dele. Eu estava dizendo para os meus irmãos que quando nós, de fato, não temos aí o óleo sobre nós, vai nos faltar não só submissão por falta da mulher, mas vai faltar amor do homem. Não só vai faltar a obediência do filho, mas também o temor no coração de um pai para educar o seu filho. Vai faltar aquela obediência no servo diante do seu senhor, e vai faltar também o temor do coração daquele senhor em tratar o seu servo de modo adequado. Então a falta do óleo leva-nos a esse tipo de caos de relacionamento. Então vejam a importância, por exemplo, disso que nós estamos falando. Nessa primeira parte, né, que envolve as duas porções que estamos aqui analisando. Como é importante nós darmos atenção a isto. Eu pergunto: como vai o teu relacionamento? Será que ele está ordenado adequadamente? Será que verdadeiramente o Espírito Santo é uma realidade na sua vida, na sua família? Clamemos ao Senhor. Esta é a realidade. Ainda algumas poucas palavras sobre esse assunto, né? Infelizmente, o pecado estabeleceu um princípio quando ele entrou. Foi o princípio da insubmissão, o princípio da rebeldia, o princípio da desobediência. Ele trouxe o caos para todos os relacionamentos. Ele trouxe uma desordem em todo o cosmos. Isso foi o que o pecado fez. Mas nós louvamos ao Senhor porque Cristo Jesus veio a este mundo e tratou desse assunto naquela cruz. Ele entregou-se naquela cruz à morte para que pudéssemos ser livres dessa maldição terrível que recai sobre a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Mas agora, mesmo como novas criaturas que somos, ainda há dentro de nós uma natureza que nos inclina ao mal. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a vida de Cristo em nós possa ser manifesta e nós possamos andar através desse princípio que está no nosso íntimo. Quando então eu olho para minha casa, sou participante da família de Deus, nasci de novo, minha família faz parte do reino de Deus, só que ela está inadequada. O que eu devo fazer?
Provérbios 28, 13 vai me responder. Vamos lá? Provérbios 28, 13. Então, quando eu detecto que verdadeiramente o meu lar, o meu relacionamento, ele está de fato desordenado, está trazendo um péssimo testemunho, não está glorificando o Senhor, qual é a minha postura? Aí está Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então saiba que se você ocultar a sua transgressão, a sua iniquidade, o seu pecado oculto, você jamais sairá dessa situação. Você não vai prosperará. Jamais. E na continuação diz assim: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tem dois passos aqui: é a confissão, mas o deixar é algo prático. Deus odeia a hipocrisia. Deus abomina aquela pessoa que é hipócrita, pensando que está enganando a Deus, mas ela está se auto-enganando. Então avaliemos cada um de nós diante do Senhor como nós estamos. Se não é um momento deste, de nós dizer: Senhor, eu tenho ocultado a minha transgressão, o meu pecado, a minha iniquidade, todas essas questões que estão no meu coração, eu tenho ocultado. Por isso que eu não saio do lugar. Mas eu quero confessar, e não só confessar, eu quero deixar. Você vai alcançar misericórdia. É o que a Bíblia está falando aqui. Agora, depois disso, veja a resposta de Deus para você. Isaías 43, versículo 25. Esta, diante da sua sinceridade, ali em Provérbios 28, veja o que o Senhor tem a falar para você. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então ele é fiel. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Então, se é algo que está necessitado na sua vida, um momento é agora, meu irmão, minha irmã, de se posicionar para que o teu relacionamento, o teu casamento, o teu relacionamento seja ajustado segundo a ordem divina. Segundo a ordem divina. Então, eu joguei mais o peso para que nós entendêssemos, né, o princípio de Deus ao estabelecer aqui aquelas verdades, né? Começando com as mulheres, depois com os filhos e depois com os servos. Mas a mesma verdade vale para os maridos, para amar as suas esposas, para os pais a tratarem os seus filhos de maneira a não provocá-los a ira, e também dos seus senhores tratar os seus servos com dignidade. O mesmo enchimento do Espírito que vai para a esposa deve ir para o esposo. E assim sucessivamente. Aí nós temos o que? O princípio estabelecido. E essa ordem divina, quando ela impera no relacionamento, é uma bênção. É céu na terra. É céu na terra. Deus assim estabeleceu. Não tente mudar o ordenamento do Senhor. Não tente ir para caminhos aos quais o Senhor não chamou você. Então, para finalizar essas duas sessões, filhos e servos consagrados a Cristo vão obedecer por amor, quando eles estão cheios do Espírito. Mas também eu posso dizer, né, que maridos, pais e senhores consagrados ao Senhor, cheios do Espírito, serão bênçãos em seus relacionamentos, pois os maridos amarão as suas esposas, os pais tratarão seus filhos não de maneira inadequada, e os senhores também tratarão os seus servos de maneira, como a palavra de Deus nos mostra aqui, como ao Senhor. Isto é ordenamento bíblico. Penso que está claro para nós. Então, juntamos essas duas porções, né, com aquela porção que vimos na semana passada, e temos o princípio. O princípio é: seja cheio do Espírito e sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Como que eu vou me sujeitar um ao outro no temor do Senhor? Seguindo a ordem de princípio da palavra. Simples assim. Vamos para
o aspecto seguinte, vamos avançar para a terceira porção. A terceira porção é o grande conflito cristão. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 até o 18. Está muito claro para nós, amados irmãos, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Veja o versículo 12 novamente. Vou ler aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é. Aí diz assim na sequência. Olha só com quem nós lutamos, ou contra quem? E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós não fomos levados para uma Disneylândia espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos num contexto de guerra. Nós estamos numa guerra. Uma guerra espiritual que está acima da nossa compreensão. É exatamente isso que nós vamos verificar até o tempo que nós temos aí para concluir a nossa reflexão. Nós estamos num grande conflito. E você vai perceber uma coisa, a partir do momento que você começa a viver de modo digno da sua vocação, a partir do momento que você deseja a viver de tal modo que agrade o coração do Senhor, de modo coerente, de um modo de demonstração da sua fé, rapidamente vai acontecer o quê? O inimigo vai se levantar, Satanás se levantará contra você. E vai criar todos os empecilhos possíveis para invadir a sua vida, para roubar o seu testemunho. Você decidiu a viver de modo coerente, de modo digno da vocação, você vai encontrar problemas. Principalmente entre os irmãos. Porque o Senhor começa a nos usar como que ferro um com o outro. Ferro com ferro se afia. A gente começa a raspar um com o outro. E a gente começa a perceber as nossas imperfeições, as nossas lutas, as nossas diferenças, os nossos gostos. E a tendência que o inimigo quer que nós tenhamos é nos afastar, dar um passo atrás. Não vou não, com aqueles irmãos não dá. Aqueles irmãos, aquela irmã não dá não. E aquele irmão, não, aquele também não dá. Então nós damos um passo atrás, porque nós não queremos o conflito, mas isso é uma artimanha do inimigo. Deus nos colocou junto para que nesse raspa-raspa nós pudéssemos crescer. Vou repetir, acho que algumas vezes eu falei aqui, mas vale a pena dizer também novamente. Você nasceu de novo, graças ao Senhor, você creu na obra perfeita de Cristo Jesus, você foi mais além, você viu que o teu velho homem foi crucificado com Cristo, que Cristo é agora a sua vida. Nossa, que bênção! Mas quero dizer uma coisa, você não se conhece. Aí aquela sugestão que eu sempre dou, quer se conhecer? Vamos alugar uma van e vamos para a praia juntos. Vamos alugar, vamos juntos. A briga já vai começar antes mesmo de você entrar na van. Eu quero ficar na janela, eu quero ficar no corredor. Os irmãos da música vão querer tocar a viagem inteira, você quer dormir. Você vai perceber as dificuldades, as lutas, as diferenças. Aí você e eu começamos a formar os nossos grupinhos. É assim. Porque nós não nos conhecemos. Por isso que o andar junto é uma bênção. Esse raspa-raspa é uma bênção. Vai nos mostrar verdadeiramente o que há dentro de nós. Então te disse, quer viver de modo digno? Então se prepare. Porque a coisa vai pegar. A coisa vai pegar para você e para mim. Irmãos, o diabo odeia a Cristo. O diabo odeia a palavra de Deus. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia o cristão. E fará de tudo para que o nome do Senhor seja desonrado através da nossa vida. Ele vai procurar de todas as formas macular o testemunho da igreja. Esse é o papel dele. Irmãos, ele tem aberto a boca do inferno, a boca do lixo do inferno sobre a humanidade, e tem derramado todo tipo de sujeira, todo tipo de perversidade, todo tipo de imoralidade, todo tipo de corrupção, todo tipo de mentira. O mundo está atolado no engano. É um caos. Olha a nossa volta. Nós vivemos uma sociedade extremamente adoecida. Vocês sabem qual é
Isso foi uma informação que eu tive, não de, vamos colocar assim, de irmãos, de cristãos. Foram pesquisas feitas por homens sérios e disseram o seguinte, que o pecado, o pior pecado da humanidade hoje, sabe qual que é? Prostituição. É pornografia. Quantos jovenzinhos e velhos estão viciados em pornografia? Esse é o pecado da humanidade. E cada vez vai piorar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, essa lata de lixo do inferno está sendo derramada sobre a humanidade, está consumida. E a humanidade está plenamente adoecida, irmãos. Adoecida. Disse para vocês, vou repetir, que o ano passado, 2022, foi o ano que mais se vendeu ansiolítico e antidepressivo em toda a história. Ano 2030 vai inaugurar a doença principal que abalará toda a humanidade: depressão. O mundo não tem mais sentido, não tem mais propósito. E eu quero dizer para você que você tem Deus habitando no seu coração. Você tem a resposta para esse mundo carente, que busca nas mais diversas formas um pouco de alegria e prazer, e não vão encontrar. É bebida, é sexo, é pornografia, é de tudo, e não vão encontrar. Então o diabo ele está agindo de maneira terrena em nosso tempo. Vivemos num tempo, queridos irmãos, onde não se admite mais a verdade absoluta. Nosso irmão na introdução estava falando aqui sobre Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vivemos num mundo completamente relativo. O que é verdade para um não é verdade para outro. Não existe mais verdade absoluta. A sociedade é pós-verdade, ela é pós-moderna e é pós-cristã. Essa é a realidade que você vive e eu vivo. O conflito está crescendo, a noite mais escura dessa humanidade está sendo trazida para esse povo, para esse tempo. E rapidamente ela se aproxima. E a pergunta é que eu faço: como está a sua vida diante de Deus? Você tem certeza que nasceu de novo? Então prove pelos seus frutos. Como que pode de uma mesma árvore produzir dois tipos de frutos? Um amargoso e um doce? Não! Hoje é o dia da salvação, querido irmão, querida irmã. Se você não tem certeza do seu novo nascimento, hoje é o dia. Não brinque com a sua salvação. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você pode fechar os olhos e acordá-lo na eternidade. Hoje é o dia. O inimigo está fazendo de tudo para cegar as pessoas, para mantê-las na escravidão do seu pecado, da sua imoralidade, da sua impureza. O inimigo é extremamente ardiloso. Então, como você está? Hoje é o dia aceitável. Creio, queridos irmãos, que o inimigo está lançando o seu ataque final antes da manifestação do anticristo. Ele está preparando todo um terreno, ele está preparando todo um cenário para que o anticristo venha e assuma. O anticristo não será recebido a pedrada, e sim com aplausos. O anticristo será recebido com aplausos, não a pedradas, porque ele virá diante de um caos estabelecido pelo próprio diabo. E exatamente através desse caos surgirá aquele que trará paz. Paz, paz e segurança. Não é aí? Está em Tessalonicenses, mas haverá repentina destruição. Irmãos, é tempo de nós despertarmos. Satanás tem atuado em todas as esferas da sociedade. Ele tem muitas ferramentas. Por exemplo, a educação, a filosofia, a religião, a política, principalmente a cultura. Ele tem colocado seus agentes políticos estrategicamente no poder. São suas marionetes. Como que nós enxergamos tudo que está acontecendo à nossa volta? Ele tem estabelecido regimes políticos que facilitarão a implantação do reinado do anticristo em toda a sociedade humana. Isso é uma realidade. O palco está sendo montado, irmãos, rapidamente, e muitos cristãos estão e serão apanhados de surpresas, porque não estão preparados. Por isso que nós estamos num grande conflito.
Irmãos, a única força, deixe eu dizer isso com clareza para vocês, a única força contrária, capaz de enfrentar esse levante satânico, é a igreja. Vocês vão me entender. A igreja vivendo na dependência do Espírito Santo. Quero dizer algo positivo nesse momento. No fim, a igreja triunfará. Triunfará. Sabe por quê, irmãos? A igreja já enfrentou todo tipo de perseguição. Um judaísmo ferrenho. Um judaísmo que, de maneira ferrenha, buscava a perseguir os cristãos. A igreja enfrentou 4 séculos de uma perseguição cruel do Império Romano. Mortes e mais mortes. Me lembro de um homem chamado Tertuliano, que viveu no início do século II até o III. Ele disse assim, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, é a semente de novos cristãos. Quanto mais matavam cristãos, mais eles surgiam. A igreja já enfrentou não só o Império Romano, a igreja já enfrentou todo tipo de heresia. A igreja já enfrentou todos os tipos de regimes comunistas e totalitários, e ainda enfrenta hoje. E sempre saiu vitoriosa. Amém. Sempre. E quero dizer, irmãos, que no final dos tempos, novamente a bandeira da vitória será hasteada. A igreja triunfará. Não porque ela é boa em si mesma, mas é porque Cristo é o cabeça dela. Amém. Ela é indestrutível. Não é igreja institucional, mas é igreja corpo de Cristo. Essa é a questão. A pergunta é, você tem certeza que você faz parte dessa igreja? Essa é a questão. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Então saiba que a vitória é certa. Aleluia! Como nós cantamos, o inimigo anticristo, pelo sopro da boca do Senhor, será destruído. A única força capaz de enfrentar tudo isso que nós estamos vendo, não é tanque de guerra, não é acordos políticos, não é direita, não é esquerda, não é nada. É a igreja através da sua dependência de Cristo Jesus. Irmão, nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos num conflito que nós pouco sabemos dele. O grande segredo é Cristo como cabeça. Ele é o nosso Senhor. Agora, vamos dar um passo além para que falemos um pouquinho, olhando para os textos. Estamos em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Estamos numa batalha. Em vista desse conflito, 3 fatos são trazidos diante de nós, olhando para a Bíblia agora. Primeiro fato, já vamos ver os textos, mas vou dizer quais são os fatos. Primeiro, qual é a revelação trazida a nós? Primeiro, a fonte da nossa força. Já vou dizer o texto. O segundo fato trazido a nós é conhecermos o caráter do inimigo contra quem lutamos. E o terceiro, e por último, é conhecermos a armadura de Deus. Então, qual é a fonte da nossa força? Conhecemos o caráter do inimigo contra quem lutamos e a armadura de Deus. Vamos ao primeiro fato. A fonte da nossa força, versículo 10. 6:10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está. Onde que nós devemos buscar toda a força e poder? É no Senhor, é na sua força, é nele. Irmãos, não há em nós qualquer possibilidade de enfrentarmos o que acabamos de mostrar lá para vocês, que a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, contra esses dominadores desse século tenebroso no qual nós estamos. Nós não poderemos vencer. Então nós precisamos buscar um caminho onde nós vamos aqui ter essa força, é no Senhor e na força do seu poder. Então a consciência que nós precisamos ter é aquela que está em João 15, verso 5, não precisam ir lá. Na parte final do versículo está escrito assim: sem mim nada podeis fazer. Então nós principiamos a nossa vitória, tendo absoluta certeza que em nós não há possibilidade de fazermos nada. Deus mostra, vocês não podem.
sem mim, nada vocês poderão fazer. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, né, lá, depois vocês anotem e olhem depois, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, fala-nos lá que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se manifeste em mim. Então, você tem uma glória para se gloriar, é a sua fraqueza. Nós não poderemos vencer se nós não tivermos a plena consciência que em nós não há possibilidade alguma. A nossa força é o Senhor, nosso poder é Ele mesmo. Vamos pegar um exemplo apenas, depois eu dou os outros para vocês anotarem. Juízes capítulo 6, Juízes é depois de Josué. Juízes capítulo 6, nós temos aí a história de Gideão. Quando Gideão ele é chamado para pelejar contra alguns inimigos que rodeavam a Israel. Juízes 6, que tem a história de Gideão, do versículo 12 a 16. Olha só, é o chamado de Gideão. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então não importa se Gideão era o menor de todos, se sua família era a mais pobre de todos. Importa que o Senhor estava falando: vai em o meu nome. Aí você se lembra de outro juiz, no caso, né? Não de Gideão, mas de Golias. Golias se levantou contra Davi. Então Davi disse assim: você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor a quem tu tens afrontado. E uma pedrinha de um estilingue bem na testa do gigante, ele caiu por terra. Onde estava a força de Davi? No Senhor. No Senhor. Onde estava a força de Gideão? No Senhor. Então, voltando para a nossa questão que estamos considerando, né, terceira porção, voltem para Efésios, mostra-nos a palavra de Deus que a nossa força encontra-se no Senhor, não há poder em nós para enfrentarmos essas hostes espirituais da maldade, não podemos por nós mesmos. Muito bem, uma coisa que precisa ficar claro para o nosso coração é que o túmulo do nosso grande vencedor está vazio. O nosso Senhor está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Então, dentro dessa primeira consideração que eu estou fazendo com os meus irmãos, né, precisamos conhecer essas três realidades. A primeira é que a força que vai, vamos dizer, produzir em nós a capacitação de enfrentar o inimigo é o Senhor e a própria força do seu poder. Está claro para nós? Só nele. Vamos para a segunda verdade, o segundo fato que são trazidos diante de nós. É o caráter, conhecemos o caráter do inimigo contra o qual lutamos. Versículo 12, já vimos há pouco, vamos ler novamente, principalmente a parte final. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim, olha só, contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês percebem aí que há uma hierarquia satânica que atua nessa humanidade, em várias esferas. É o que está escrito aqui para nós. Irmãos, o diabo usa todo o cosmos caído para que
ele possa manifestar a sua oposição contra o plano de Deus. Ele vai usar todo o cosmos, tudo, absolutamente tudo. Aquilo que nós falamos um pouquinho atrás, ele usa todos os segmentos de uma sociedade. Todos os segmentos de uma sociedade. Seja na esfera política, na esfera da educação, na esfera do ensino, na esfera da religião. Ele pega todas essas coisas e usa como ferramenta para que seu propósito seja estabelecido. Então, quando nós vemos que essa hierarquia estabelecida pelo próprio Satanás está aqui, é que nós devemos estar atentos e conhecer que o caráter dele é um caráter maligno. Ele usa pessoas. Inclusive, ele pode usar um discípulo do Senhor. Querem ver? Mateus capítulo 16. Deixa o dedo aí, voltem para Mateus capítulo 16. Mateus 16, nós vamos ler aqui do versículo 21 a 23. O Senhor Jesus tinha dado uma preciosa e profunda revelação aos seus discípulos. Pedro mesmo anteriormente havia dado, diante das colocações que Jesus tinha feito, e dado um testemunho maravilhoso que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus mesmo reconheceu, olha, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja que Pedro recebeu uma revelação do Altíssimo ali. Mas na sequência, aí entra o texto que nós vamos ler, versículo 21 ao 23, veja o que aconteceu. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o de parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Não é impressionante esse texto? Ao meu coração é. Ao meu coração é. O que há de errado nessa expressão dita por Pedro, né? Ele começa a reprovar, ele diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de nenhum modo vai te acontecer. Parece que é uma expressão que parte de um coração contrito, de um coração que está com ali misericórdia. Mas Jesus, ele identificou que atrás dessas palavras doces havia o quê? O veneno de Satanás. Deus usa, sim, se nós não estivermos plenos do Espírito Santo, podemos ser boca do diabo. Difícil dizer isso, mas é uma verdade. Você se lembra de uma outra passagem, não precisam ir lá, só anotem se quiser, de Atos capítulo 16, do versículo também, Atos 16, vocês podem conferir lá depois, lá, Atos 16, quando tem aquela experiência de Paulo e Silas, quando eles chegam em Filipos. Ele chega em Filipos e lá, dentro dos seus primeiros passos, então, é versículos 16 a 18. Então, uma jovem começou a seguir a Paulo e a Silas. Olha só a fala dessa jovem, capítulo 16, de 18 a 20, né? Eu falei para vocês. Ali, de 16 a 18. Ali, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam a salvação. O que dá de errado nisso? Palavras doces, palavras verdadeiras. Mas Paulo discerniu, falou assim, tem espírito maligno aí. E expulsou o espírito maligno dela. Aí aconteceu tudo aquilo que nós temos na sequência. Então vocês percebem que por trás daquelas palavras doces vindas daquela pessoa que era possessa, então foi discernida por Paulo que era uma obra maligna. Então ninguém está protegido se não estiver cheio do Espírito. Extremamente importante para nós. Então nós precisamos conhecer esse caráter satânico. Queridos irmãos, ainda permitam-me dizer que esta era está mergulhada nas trevas. Ela está alheia, completamente alheia a Deus. Os seres malignos governam as trevas. Através do paganismo, através da filosofia,
através da falsa ciência, através da cultura, através da secularização, através da política. Seres malignos dominam a sociedade. É só nós olharmos. Digo a vocês que só o cristão fiel, pode discernir o tempo que nós vivemos agora. Só o cristão pode discernir o que está acontecendo na sociedade. Porque o mundo não consegue discernir, não consegue enxergar as astúcias ciladas, as astúcias e malignas ciladas de Satanás que está agindo nesse tempo. O inimigo está usando a mídia, novelas, filmes, programas infantis. Ele está usando de tudo, pegando todas as ferramentas, principalmente isso aqui, na mão da criança. Isso aqui significa: diabo, toma conta dos meus filhinhos. Perigosíssimo. Então nós estamos vivendo num tempo onde o inimigo, na minha maneira de ver, ele está dando o seu bote final para que haja manifestação do anticristo. E nós, como povo de Deus, estamos inseridos nesse conflito, é o conflito cristão. E nós precisamos discernir isto. Vivemos em dias de grande turbulência e confusão. E infelizmente muitos cristãos estão sendo conduzidos como gado para o matadouro. São agentes passivos do diabo, porque não discernem. Já ouvi isto, por exemplo, de grupos grandes, vamos colocar, de irmãos, que infelizmente não discerniram, dizendo o seguinte, que o chip, não se preocupe com o chip não, o chip vai ser uma bênção para todo o povo de Deus. Olha, se vir um chip, pode deixar chipar, que isso não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver. Pregando-se isso em viva voz. Então essa é a sociedade perturbada, religiosa que nós vivemos. Deixe-me dizer para vocês que nós estamos em plena apostasia. Em plena apostasia. A apostasia é uma realidade. Guarde o que você vai ouvir agora. A apostasia não é o abandono do cristianismo. Como assim? A apostasia é uma nova versão da fé. É uma nova maneira de enxergarmos as coisas. A apostasia não é você deixar. Os apóstatas estão em nosso meio. Porque eles estabeleceram uma nova versão da fé. Eles estabeleceram um novo um novo modo de andar. Vão às reuniões, cantam, às vezes pregam, mas são apóstatas. Porque fugiram do princípio central das Escrituras Sagradas. Deixaram a verdade única, inabalável, que é inegociável, de lado, e começaram a colocar as suas próprias opiniões. Irmãos, esse é o tempo em que vivemos. Dita estas coisas, nós vimos um pouquinho daquilo que poderia ser constatado como a expressão do caráter do inimigo com o qual estamos lutando. Ele usa essas várias frentes. Já falamos, da fonte da nossa força, falamos do caráter do inimigo que nós estamos pelejando, e agora vamos falar da armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estamos no capítulo 6 de Efésios. Para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Nesse conflito, irmãos, as armas humanas são completamente inúteis, incapazes de fazer qualquer coisa. Inúteis. É dever nosso, de fato, nos vestir de toda a armadura de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, vocês vão ler lá que as nossas armas, ou as armas da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para anular sofismas, para destruir pensamentos. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, são espirituais. É exatamente o retrato daquilo que está revelado aqui em Efésios capítulo 6. É desse tipo de armamento que devemos aí nos vestir.
Precisamos de toda a armadura. Veja o versículo 13 novamente. Portanto, tomai. Para nesse verbo aqui. Tomai. Tomai. É dever nosso tomar a armadura. É dever nosso. Não está escrito aqui, portanto, admirai. Portanto, dê uma olhada na armadura. Portanto, pensai na armadura. Portanto, tirai uma foto da armadura. Não. Tomai. É seu e meu dever tomar, vestir dessa armadura. É responsabilidade de cada um de nós. Ela não está aí para ser admirada, mas sim para ser utilizada. É nossa responsabilidade. E agora, se nós formos, e que vamos fazer agora até o final da nossa conclusão da reflexão, se nós formos contar a oração como, e eu conto, como uma peça dessa armadura, nós temos 7 peças diferentes que compõem toda a armadura de Deus, a qual nós devemos tomar, e a partir dessa, vamos dizer assim, dessa vestimenta, nós teremos condições de enfrentar o que está diante de nós. Muito bem, olhamos aqui a primeira peça, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui está a primeira peça da armadura de Deus. Verdade. Isso é inegociável. A verdade de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz assim para Timóteo, né? Para que, se eu tardar, Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí ele continua dizendo assim, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a única realidade desse planeta que pode carregar essa coluna da verdade. Só a igreja. A igreja. Então é extremamente fundamental. Esta será, vamos dizer assim, o grande trunfo da vitória da igreja, quando ela se vestir dessa primeira peça, a verdade. Veja que ela é colocada em primeira ordem aqui. É a verdade. É a inerrante verdade de Deus. E ela está sendo duramente confrontada nesse tempo do fim. E só a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade é inegociável, ela não é relativa. É sim, sim e não, não. Não é? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Muitas pessoas já me perguntaram, e eu também já fiz perguntas. Como que nós podemos testemunhar no mundo que vivemos hoje? Antigamente era mais fácil, não é verdade? Mas antigamente, quando você ia evangelizar uma pessoa, e você chegava perto dela, eu posso falar da palavra de Deus? Se a pessoa estava de chapéu, ela tirava o chapéu. Pode sim. Havia uma reverência, havia um temor natural do ser humano. Hoje é impossível isto. Hoje você vai trabalhar numa fábrica, você vai trabalhar no hospital, você vai trabalhar num lugar público, então você tem na sua frente um homossexual, você tem um ateu na sua esquerda, você tem uma lésbica na sua direita, atrás uma pessoa que não é nada. E você está ali. Como você vai testemunhar? Você acha que aquela frase chavão resolve, Jesus te ama? Eles vão dar risada de você. Primeiro, 2 coisas nós temos que entender. Nós não podemos ser militantes e não podemos ser também aquelas pessoas que são aquelas pessoas que se recolhem, dão um passo atrás e se escondem nas suas cavernas e não se envolvem. Não é o pietismo que fazia isso. Eles deram um passo atrás na história, estou tentando lembrar aqui o nome, e simplesmente não vamos nos envolver, não vamos contaminar com a sociedade. Vamos ficar aqui no nosso gueto. Mas nem a militância, nem esse tipo de postura é adequada. Nós devemos ter uma presença fiel. O que é presença fiel? Presença fiel é você ter certeza daquilo que está escrito em 1 Pedro 3,15 e pode ser aplicado. Estejai preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que estar preparado. Todo ser humano tem um ponto nevrálgico.
O mundo está infeliz, está adoecido, está morrendo nas suas emoções. E com um sorriso, cheio de selfie, cheio de selfie, cheio de selfie. Você vai para uma festa, você vai tirar a sua melhor foto. Você vai para um ambiente, você quer se produzir, você quer se promover. Mas lá no fundo há uma tristeza, uma amargura de alma terrível. Essa pessoa é carente e ela precisa de Cristo, mas ela precisa de uma presença fiel. Você não tem que levantar, você vai para o inferno, você nasceu, você vai ver. Não é assim. Fique pronto, preparado, porque aquela pessoa vai ver você algo diferente e você vai poder abrir a sua boca e testemunhar de uma vida que está em você, não de uma informação que você tem na mente. Esse é o ponto. Então não seja um militante e nenhum que fique para trás. Seja um que tenha presença fiel. Fecha lá e vamos aqui na segunda peça. Verso 14 ainda. Já falamos da verdade, né? Vestindo-vos da couraça da justiça. A segunda peça dessa armadura é a couraça da justiça. E aqui está falando de uma justiça prática. Uma justiça prática. Alguém disse que um homem revestido dessa justiça prática se torna invencível. Então nós estamos na verdade, inegociável, e nós temos uma vida conforme essa verdade. Por isso que é a couraça da justiça. Esse é, vamos dizer assim, é a segunda peça da armadura. Terceira peça, capítulo 15, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa expressão, preparação do Evangelho da paz, deixe-me traduzir de um modo mais claro para você. No versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, calçai os pés com a prontidão para você anunciar o Evangelho da paz. A palavra preparação é prontidão. Calçai os pés para que vocês estejam prontos para anunciar o Evangelho da paz. É prontidão. Fica mais fácil para vocês entenderem. Então, você não somente tem o cinturão da verdade, você não somente tem a couraça da justiça, mas você tem uma mensagem para dar. Você está pronto a anunciar o Evangelho da paz. Quarta peça, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé tem dois objetivos aqui. O primeiro escudo da fé, para que nós estejamos aí protegidos contra todos os dardos inflamados do maligno, que é a continuação do texto. Esse escudo da fé, ele primeiramente vai nos proteger daquela sugestão maligna, antibíblica, que normalmente vem para levantar dúvidas sobre o amor e o poder de Deus. Quantas pessoas já chegaram a mim em situações de muitas provas e dificuldades, duvidando do amor e do poder de Deus. Mas se Deus é amor, se Deus tem todo o poder, olha a minha situação. Ele não me ouve, eu oro, ele não me ouve, não é verdade? Então isso é uma seta do maligno que precisa ser aí, vamos dizer assim, anulada pelo escudo da fé. E o segundo objetivo desse escudo da fé é proteger-nos contra os dardos inflamados que vêm contra a nossa mente. Contra a nossa mente. O alvo é a nossa mente. Tentações, dúvidas, pensamentos impuros chegam à nossa mente. Na verdade, de repente você está sentado em qualquer ambiente e vê um pensamento que atravessa a sua mente e fala assim, meu Deus, de onde veio isto? Senhor, por que isso está na minha mente? Não é verdade? Ou só acontece comigo? Vem pensamentos, eu falei, gente, essa pessoa está tão distante, ou qualquer outra situação, às vezes um pensamento impuro. Falei, Jesus amado, o que está acontecendo? Isso é um ataque, é uma seta. Nós não estamos imunes a esses ataques, mas devemos levantar o escudo da fé para nos proteger contra esses terríveis ataques satânicos. Então são essas duas realidades de defesa do escudo da fé. Então vão somando essa armadura, a verdade que é o principal, né, que mostra-nos que nós andamos nessa realidade inegociável, a couraça da justiça que fala de uma justiça prática. Nós somos aqueles que de prontidão anunciamos o Evangelho, né, a terceira peça, e agora nessa quarta peça nós também nos defendemos.
contra os ataques do maligno, que vão duvidar do amor e poder de Deus, que vão trazer pensamentos em nossas mentes que não são nossos. Quinta peça, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Veja que aqui o capacete é a salvação. O capacete é a salvação. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essa já vamos considerar. Esse capacete da salvação, que é a própria salvação, é que gera a absoluta esperança para o cristão. É a certeza de que, salvo em Cristo Jesus, ele pode ousadamente avançar. Nós fomos salvos numa salvação eterna, dada em Cristo Jesus. Esse é o capacete, a certeza absoluta. E finalizo dizendo sobre esse aqui: você é um cidadão celestial. Você tem um capacete da salvação. Você é um cidadão, cidadã celestial. Falo então da quinta peça. A sexta peça, no mesmo versículo 17, né? A parte do final aí. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Um soldado sem espada, ele não pode combater. Se torna um alvo fácil do inimigo. Por isso a Bíblia fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. A palavra de Deus deve ser algo que deve inundar o seu coração. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Essa é a questão. É algo muito prático, que você precisa exercitar, se derramar diante da palavra. Você precisa, e eu também, nesse assunto. Peguem, deixem o dedo aqui, 1 Coríntios capítulo 2. Algo que eu quero associar neste assunto aqui, né, dessa sexta peça que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 4 e 5. Muito importante para nós. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Extremamente rico para nós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Volta à situação lá inicial, óleo. Nós precisamos do óleo, do Espírito Santo, para que possamos pregar na autoridade e na força do Senhor, no poder do Senhor. Então, quando nós falamos desta sexta peça, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, ela precisa não só habitar em nós com um volume de conhecimento, mas como uma verdade que pode ser utilizada como uma espada do Espírito. Palavra revelada. Palavra que venha ungida com óleo. Extremamente importante. Precisamos desse depósito no coração. E por fim, a sétima peça, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui está. Então a oração e súplica, para mim, significa que é o depósito de munição do cristão. Significa para mim que é o arsenal do soldado cristão. Aqui encontra-se a cantina do soldado cristão. Aqui nós temos a fonte onde o soldado vai buscar e encontrar a água da vida. É nessa comunhão com o seu Senhor. É de joelhos diante dele. Irmãos e irmãs, esta peça é fundamental, porque o exército do Senhor avança de joelhos. Então é uma peça sim da armadura. É ali que nós buscamos tudo aquilo que vai nos fortalecer, vai nos alimentar, vai nos soerguer, para que nós possamos avançar. Então nós temos aqui a descrição de todas essas 7 peças que compõem a armadura de Deus. Nas gerações passadas, irmãos, estou concluindo. Nas gerações passadas, a igreja precisou da armadura de Deus. Sim, precisou. Em todas as gerações da história da igreja. E digo agora que, principalmente nesse momento, o tempo do fim,
Quando as trevas dominam o mundo, todos os cristãos necessitam urgentemente de tomar a armadura de Deus. É tanto individualmente falando como coletivamente falando. Nós precisamos estar armados com essas 7 peças da armadura de Deus. O mundo está marchando rapidamente para a hora mais escura da sua história. E é urgente que a igreja se revista da armadura de Deus e busque encher a sua botija com óleo. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós estaremos preparados para enfrentar tudo aquilo que estará diante de nós. A noite mais escura da história dessa humanidade se aproxima rapidamente, insisto com vocês. E se vocês e eu não estivermos preparados, seremos presas fáceis. Alimentem-se dessas verdades, vistam-se destas armaduras, dessas peças que compõem a armadura de Deus e se fortaleçam no Senhor. E vocês e eu estaremos preparados para enfrentar todas essas coisas. Assim sendo, quando estamos revestidos da armadura, a Bíblia fala que nós resistiremos todo o dia mal e venceremos todas as coisas e permaneceremos inabaláveis, segundo a palavra de Deus. Isso é impressionante. Conforme nós lemos na palavra de Deus, depois de ter vencido tudo, eu vou ler para vocês, versículo 13, a parte do fim. Para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é para você, meu irmão Fernando, para você, Carol, para todos nós. É para a igreja, nele. Então aqui está essa palavra. Assim, concluímos, queridos irmãos, a nossa reflexão sobre esse livro do Efésios. Agora, o Senhor tem muito a acrescentar no coração de vocês sobre Efésios. Já num tempo anterior, já havíamos estudado Efésios, o livro de Efésios, o eterno propósito de Deus. Tivemos algumas reuniões. Aí fizemos esse tipo de estudo olhando para Efésios, mostrando alguns detalhes da realidade. Mas há muitas verdades. Eu encorajo meus irmãos a lerem esses 150 versículos. 30, 40, 50, 100 vezes. E vocês vão começar a interagir com Efésios e vão verificar quantas verdades ainda há para que nós possamos aprender. Que o Senhor continue a acrescentar no coração de todos vocês revelações mais profundas que ainda existem no livro de Efésios. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te damos muitas graças pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo Teu agir em nosso meio. Mas nós te pedimos, não permita que a Tua palavra, exposta ao nosso coração, volte vazia. Antes que ela produza aqueles frutos que Tu desejas em Teu coração. Que nós possamos receber todo o Teu falar. Queremos ser revestidos dessa armadura. Queremos tomar essa armadura, Senhor. Então nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo do fim, a sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. Um mundo que padece, um mundo que está adoecido. E o Senhor tem nos dado a graça, Senhor, de poder ajudar. Então, usa-nos para o louvor da Tua glória. Temos uma semana pela frente, Senhor. Nos ajuda a ser bênçãos na vida de todos aqueles com os quais nós teremos comunhão. Ajuda-nos, leva-nos na Tua graça e na Tua segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vão guardados no nome do Pai Celestial. Amém?